Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Passando aqui, acho que o assunto já está meio batido, mas como eu não estava a par da situação, queria trazer um pouco de reflexão com a denúncia aí que a esquerda está fazendo, o STF já aprovou a investigação e blá blá blá, sobre o ministro da Educação, né, Milton Ribeiro, que o G1, consegui assistir aqui pelo portal G1, tive que acessar nessas coisas da Globo para poder ter acesso à informação. Enfim, eu dei uma olhada aqui, levantei algumas coisas, pela primeira vez eu fiz anotações. Normalmente eu não faço anotações, o negócio já sai meio que tranquilo, mas eu fiz algumas anotações aqui, eu vou tentar trazer um pouco de perspectiva, avaliem, porque você tem cérebro, pode ser crítico e pode entender o que faz sentido e o que não faz. Vamos lá. Quando eu andava há tempos atrás próximo à esquerda, participando de diversas coisas, né, manifestações, reuniões e blá blá blá. Naquela época do governo lulopetista, a gente tinha uma coisa chamada sociedade civil organizada. O que era isso? Hoje em dia, o duplo pensamento, né, do sistema socialista hoje, só vou entender essas coisas quem leu 1994, George Orwell, dá uma lida lá. Show de bola, cara. Revolução dos Bichos também. Enfim, isso era muito utilizado, sociedade civil organizada, eram ONGs, associações, todo grupo organizado através de um CNPJ, de uma constituição, né, de um estatuto de funcionamento. Essas organizações, elas tinham representação e essas representações, elas entravam em contato com o governo, seja estadual, seja federal, e tinha acesso. Quem tiver a capacidade de se lembrar de algo, vai poder lembrar quantas e quantas conversas MST, ONGs e blá 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 tinham com o governo federal, o governo do estado e tudo, né? Eu participei de algumas reuniões, inclusive aqui no governo do estado, e eram as pautas mais absurdas, vocês não têm noção, não tem noção. Mas enfim, uma coisa interessante que eu vi na reportagem é que a narrativa distorce os fatos, mas os fatos nunca vão deixar de ser como eles são. Por isso eu digo, apelo para a consciência de vocês, para a capacidade de raciocinar. Tentem entender o que é que está acontecendo. O Jornal Nacional, o repórter, na hora de iniciar a reportagem, ele fala que o ministro, nas gravações que tem, ele disse que o presidente pediu prioridade à liberação de recursos que fossem solicitados por amigos de um pastor. Bom, né? Fala isso, eu coloco entre aspas, e ele destaca bem, amigos de um pastor. A Folha de São Paulo, segundo o Jornal Nacional faz essa reportagem em cima do que foi publicizado na Folha de São Paulo, uma manchete é: MEC prioriza pastores a pedido de Bolsonaro. O Jornal Estado de São Paulo também coloca uma manchete: gabinete paralelo de pastores controla agenda e verba do MEC. Essas foram as formas que eles colocaram. Mas na reportagem G1 fala uma coisa interessante. Diz assim: Milton Ribeiro afirma que o governo prioriza prefeituras que peçam a liberação de verba por intermédio do pastor Gilmar Santos. Fecha aspas. Mas eles colocam uma coisa bacana. Uma atenção. Quem é o pastor Gilmar Santos? Abre aspas. Santos não tem cargo no governo federal. Ele é representante da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil e pastor em Goiânia também. Essa atenção eu digo porque ele faz parte de um grupo organizado, um grupo que tem uma constituição, provavelmente tem seu estatuto, já que ele é presidente. E também citam Arilton Moura como sendo também um dos interlocutores aí em uma das conversas com o MEC, com o ministro. Mas eles fazem parte de um grupo organizado, sim, de vertente de igreja eclesiástica, mas é um grupo organizado na sociedade e tem todo o direito de se expressar. Porque ninguém nunca achou ruim MST estar conversando com o governo federal e regularizando invasões. Quantas e quantas quebradeiras, quantos e quantos atos terroristas a gente viu por grupos militantes de esquerda? Isso nunca foi levado em consideração. Sim, havia reportagem, nunca havia o embate. Se isso é indício de corrupção, me diga uma coisa: como é que as 20 reuniões agendadas na agenda oficial do ministro, com pautas, eles pegaram essas pautas no site, na própria agenda oficial do ministro, as conversas iniciais e depois as conversas mais frequentes, e é claro que eles vão estar lá dentro. Eles precisam ir na área onde o MEC trabalha, conversar com o presidente do FNDE, porque se vai liberar verba tem que ter a apresentação de projeto. E gente, eu vi outras imagens, outros vídeos que mostram as solenidades de entrega, de início de projetos, enfim, onde eles estão juntos. Ele agradece, inclusive o ministro agradece o pastor Gilmar pela intervenção e tal. Não tem nada oculto, não tem nada escondido. Inclusive no áudio até gravado, não sei quem foi que gravou, o próprio ministro diz: isso é fato conhecido e pode ser publicado sem problema nenhum. O apoio que pede, aí é o que o G1 coloca, que seria a contrapartida que eles pedem, que seria a construção de igreja. O ministro Ribeiro diz, abre aspas: então,
O apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre construção das igrejas. A própria reportagem diz que na gravação não tem detalhes de como se daria este acordo. A fala do ministro sobre a prioridade, o ministro diz: a prioridade é atender primeiro, os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Gente, sobre essa fala, isso não é uma conversa informal, sem muito protocolo. Você conversa de forma muito clara. Sim, são amigos do Gilmar, participam, provavelmente são pessoas que a própria Convenção Nacional, de Igrejas e Ministros da Assembleia de Deus conversaram com municípios, viram as necessidades e foram lá interceder, fazer a interlocução com o MEC para uma atenção, para uma vista àquele município e tal. E coisas que eram, na própria gravação diz, sobre o cuidado de se fazer pelos municípios. Tudo deve estar protocolado. Da conversa de um grupo da sociedade civil organizada com o governo. Todo poder emana do povo, não sei se vocês lembram disso. Mas a sociedade civil organizada falando com o governo para beneficiar o povo de um dado lugar ou de uma dada região que necessita, isso é o que a gente deve fazer e praticar. Muito melhor do que a gente está agindo como se agia antes. Havia conversas de grupos de sociedade civil organizada para destruição. Isso é absurdo. Há uns dias atrás eu vi um grupo de artistas que estavam juntos com ministros do STF reclamando de que nós da direita colocamos vídeos que são ofensivos a eles quando a gente denuncia atos errados. Alguém falou desse gabinete paralelo que a galera chama, de artistas com o STF. Vocês vão ter que escolher que tipo de governo vocês querem. Vocês querem um governo que tenha ministérios de saúde que cuide da saúde, ministérios de educação que cuide da educação, ministério de tecnologia que cuide da tecnologia, de infraestrutura que cuide da infraestrutura, ou vão querer voltar àquele tipo de governo que tinha ministério da saúde para matar pessoas, que tinha ministério da educação para emburrecer pessoas, que tinha ministério de infraestrutura para gastar dinheiro em obras fora do Brasil e aqui incompletas. O que é que vocês querem? O que é que vocês vão escolher fazer? Os fatos estão aí. Vocês são capazes de pensar e de analisar. Toda a gana de denunciar um ato de corrupção, que haja quando existir um ato de corrupção, mas não distorçam os fatos. Todo aquele que serve a mentira, segue aí. Não seja mentiroso, não distorça os fatos. Pense, você é capaz disso. Deus nos deu essa possibilidade. Deus abençoe a todos. No final, só queria deixar um texto lá de 1 Samuel. É um assunto que envolve, sim, fé e governo. E lá em 1 Samuel, no capítulo 8, quando os israelitas pedem um rei, Samuel vai falar com Deus revoltado, não porque os filhos dele também haviam se corrompido, mas porque o povo pedia um rei e queria que o rei governasse sobre eles. E Samuel se enraiveceu com isso, foi falar com Deus. E Deus disse assim no versículo 7 do capítulo 8 de 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Havia em Samuel a figura de uma pessoa que governava em nome de Deus, dizia a vontade de Deus para que o povo seguisse e tivesse uma caminhada agradável diante de Deus. Aqui o povo escolhe ter uma caminhada humana, egoísta, prejudicial. Não estou dizendo que o presidente ou o ministro da educação, apesar de o ministro ser um pastor, uma pessoa que eu creio que tem uma bela caminhada, e até então eu não vejo culpa alguma no que eu vi de reportagem, pelo contrário, eu vejo somente narrativas, mas eu entendo que o que está sendo escolhido fazer nesse governo são coisas que são justas e agradáveis e que vão fazer esse povo crescer. Por isso que a moeda brasileira é a que mais cresce, inclusive já está superando, não em valor ainda, mas em crescimento, é o dólar. Esse governo pode fazer do Brasil diferente. Se nós, como igreja do Senhor, entendermos os sinais e conseguirmos discernir certo e errado, bom e mal, verdadeiramente, a gente vai saber que lado escolher. Eu escolhi o meu lado. Primeiramente, sim, Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Existe o slogan, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, mas tem toda uma conotação, militar e de fé. Mas aqui na terra a gente precisa de governo, e governo que seja justo, governo que tenha temor a Deus, que tema ao Senhor e que siga os princípios. Esse governo, até agora, o governo brasileiro, agora, o governo Bolsonaro, não tem mostrado indício de corrupção. E o que apareceu, certamente foi tratado de imediato. A gente pode fazer esse Brasil diferente, só precisa entender o que é verdade e o que é mentira, o que é bom e o que é mal.
você é capaz. Deus abençoe a todos.